Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo. Muitos assuntos, muitas novidades. Vamos, é claro, falar sobre o jogo de amanhã entre Vasco e Fluminense, um dos jogos mais importantes aí da temporada pro nosso Vascão. Volta de jogadores importantes, Benítez de volta, Cano de volta, jogadores importantíssimos pro elenco, que com eles eu tenho certeza que essa vitória vai vir muito confiante. Vamos também falar, é claro, sobre Jorge Salgado, desesperado. Quinta-feira vai rolar o julgamento, levem sendo muito confiante. Vou trazer tudo que rolou. Fim da linha, Salgadão. A casa caiu. E também vamos falar sobre a falta de planejamento dessa gestão, dívida atrás de dívida. Pela parte da manhã eu trouxe um vídeo falando de dívida e aí à tarde eu tenho que trazer outro, porque tem mais dívida sim, tem mais pendência, mais dinheiro faltando no nosso Vascão, infelizmente. Então, rapaziada, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu clube de coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação. Porque quando você ativa o sininho de notificação, todos os vídeos que eu enviar vão chegar até você. Então se inscreva, ative o sininho de notificação e também deixe o seu like. O seu like é muito importante, porque quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas, outros vascaínos iguais a você. Então se inscreva, deixe o seu like, me dá essa moral aí. Vascaíno ajuda Vascaíno, eu tenho certeza que você vai me ajudar. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco. Amanhã é dia de clássico, Vasco Fluminense, às 8h30 em São Januário. Na minha opinião, um dos jogos, se não o mais importante da temporada. Vasco precisando de uma vitória e eu tenho certeza que a gente vai sair amanhã vitorioso. Temos volta aí de Benítez, de Cano, de Andrei, Thales Magno. A primeira vez que o Ricardo Sapinto vai ter o time completo em mãos. Então agora não tem desculpa. Inclusive o Ricardo Sapinto vai até mesmo trocar o sistema da equipe. O sistema tático vai com 4-4-3-2, 4-4-2 aliás, cheios de mudança, em busca da vitória. E é claro, se tem mudança, se tem volta de Cano, a gente tem que falar sobre ele. Um dos jogadores mais importantes da equipe, se não o mais importante da equipe. Para vocês terem noção aí do que é a importância de Cano no time do Vasco. O Vasco sem o Cano aí nessa temporada foram 4 jogos sem o jogador. E aí nesses 4 jogos o Vasco não conseguiu ganhar nenhum. Foram 3 derrotas e 1 empate. E dos 19 jogos com Cano na equipe foram 6 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Infelizmente, mais derrotas do que empate, porém a gente vê que o aproveitamento do Vasco com o artilheiro na equipe é bem maior. Sem o Cano, o Vasco tem um aproveitamento de 8,3% e com o Cano, o Vasco tem um aproveitamento de 40,3%. Então a falta que Cano faz no time do Vasco é muito grande. E vamos falar, é claro, sobre o jogador do Fluminense que comentou sobre protestos e sobre Germancano. Ele falou ali mal, pra quem não sabe, esse jogador é o Nino, um zagueiro ali formado nas categorias de base do Fluminense, falou do protesto, reclamou. A pergunta é, o que o Nino tem a ver com o protesto, com essa invasão que rolou no CT? Ele reclamou, falou que é algo ruim, que ocorre no meio futebolístico, porém, né, pra mim, na minha opinião, ele tem que se ligar no time dele, deixa aqui do Vasco, o vascaíno cuida. E falou também sobre Germancano. Ele falou o seguinte, é um jogador especial, um grande artilheiro, temos que ter toda a atenção com ele, marcá-lo o mais próximo possível, para que, uma vez, a nossa defesa possa ser soberana. Realmente, Germancano é um jogador importantíssimo, um jogador que, se der espaço, ele vai guardar, tem 20 gols na temporada, em busca do 21º aí no jogo contra o Fluminense no domingo. Esperamos que o Cano possa fazer um bom jogo, esperamos que o Vasco, no geral, o time do Vasco, possa fazer um bom jogo e sair com a vitória, é isso que a gente espera. Volta de Cano, volta de Benítez, jogadores importantes de volta ao elenco, Vasco em busca da vitória, eu tenho certeza que vai sim ganhar. Com Cano, com Benítez, com esses jogadores importantes, é claro, tudo fica mais fácil. E vamos falar aqui agora com relação à falta de planejamento. Infelizmente, pela parte da manhã eu trouxe um vídeo falando que o Vasco devia aí a empresas de saco de areia, é até ridículo eu falar isso, devia a empresas de suplementação, algo em torno, juntando os dois, de 56 mil reais, é ridículo. Uma instituição como o Vasco ficar devendo saco de areia e suplemento não corresponde à grandeza do nosso clube. E aí, né, mais uma vez, essa má gestão de Alexandre Campelo sendo afirmada.
Ontem, né, o Sport TV fez uma matéria falando aí com relação ao planejamento de cada time para as competições que iriam jogar esse ano. E é claro, cada competição rende dinheiro. Então, o time faz um planejamento. Por exemplo, tem a Copa do Brasil. Eu quero terminar a Copa do Brasil nas quartas de final. E depende ali daquele dinheiro para cobrir a folha salarial, né, e fechar o ano bem. Fechar o ano sem dívidas, fechar o ano com a balança financeira equilibrada. E o Vasco aí fez alguns planejamentos para esse ano. O planejamento do Vasco é terminar o campeonato em 10º lugar para ter a premiação correspondente ao 10º lugar do campeonato. O planejamento do Vasco era terminar a Copa do Brasil nas quartas de final. Caiu na quarta fase pro Botafogo de uma maneira ridícula. Então o planejamento aí caiu por terra, totalmente terra arrasada. Na Sul-Americana, que foi a competição que o Vasco jogou, o planejamento aí era terminar nas quartas e terminou nas oitavas. Então, realmente, o planejamento aí, a má gestão do Campelo, mais uma vez, sendo confirmada, pensando que ia acabar ali na Sul-Americana nas quartas, a Copa do Brasil nas quartas, e nada disso aconteceu. Então, realmente, um déficit na balança financeira do Vasco absurdo, muito grande, a folha aí do Vasco para fechar o ano bem. Isso não vai acontecer, então mais dívidas vão surgir, infelizmente, no nosso clube. Eu não gostaria de estar falando isso para vocês, eu gostaria de estar trazendo boas notícias, mas é a realidade atual do nosso clube, por conta sim de uma gestão sem comprometimento, uma gestão que não tem condições de gerir e de comandar o Vasco da Gama, e isso, é claro, sendo afirmado através dessas vergonhas que estão acontecendo. E para finalizar, falar sobre eleições, ótimas notícias, finalmente o torcedor estava precisando de boas notícias com relação às eleições do Vasco. E hoje, pela parte da manhã ali por volta de 11 horas, Jorge Salgado foi mais uma vez tentar passar vergonha no Twitter, tentar falar de eleições. Ele aí que tá desesperado porque quinta-feira vai rolar o julgamento, né, com uma reunião entre os desembargadores para julgar as eleições do dia 7. Levenciano, inclusive, falou que caso a vitória não seja dada a ele, ele não vai entrar novamente em júri, ele não quer ficar brigando por conta de política do Vasco, ele quer o melhor pro Vasco, então caso ele saia derrotado, ele vai abrir mão, não vai voltar e fazer outro júri, não quer mais essa palhaçada de política, porém, é claro, se ele ganhar, é o direito dele de comandar o Vasco da Gama. Jorge Salgado tá desesperado porque ele sabe que provavelmente quinta-feira tem 99,9% de chance aí de Levenciano sair como vitorioso, de ser validada as eleições dia 7. Então, é claro, Jorge Salgado está entrando em desespero. E hoje, pela parte da manhã, ele entrou no Twitter e falou um monte de baboseira. Ele falou o seguinte: como o candidato Leven fechou a porta para o diálogo, estamos aguardando a justiça. Por isso, precisamos de muita clareza e convido a todos a relembrarmos a cronologia dos acontecimentos que levaram àquela estapafúrdia de eleição do dia 7. A confusão começou com o descumprimento de acordo realizado entre os candidatos em 3 de novembro. Todos concordaram em adiar a eleição do dia 7. 4 deles, incluindo eu e o candidato Leven, apoiaram o formado írbitro e depois continuou falando um monte de besteira. Falou que Levenciano aí agiu por trás dos panos de uma maneira suja, né, como se fosse isso, por conta de alterar o pedido aí de eleições que iriam ser só no dia 14 e passar para o dia 7 de uma maneira errada, e destruiu o Levenciano, descascou, como sempre, querendo passar a imagem do bonzinho da história. Porém, Jorge Salgado, a única coisa que eu tenho a dizer, não adianta. Você vai no Twitter na segunda, na terça, na quarta, na quinta, desesperado para tentar ganhar o apoio do torcedor, mas você não vai ganhar. A casa caiu pro senhor, já era. E Levenciano, enquanto isso, foi também no seu Twitter e falou o seguinte: processual civil, isso daqui nas éticas, né, dos advogados, dos juízes, falou enunciado administrativo número 3 do STJ. Requisitos, análise, impossibilidade, revisão de fatos e provas, súmula número 7. Isso referido ao julgamento que vai ocorrer no dia 17, quinta-feira que vem. E aí Levenciano completou: não cabe recurso especial para revisão de concessão ou denegação de tutela antecipada, porque o reexame dos requisitos da tutela é tido como revisão de matéria de fato, vedado pela súmula 7. E aí ele explicou tudo que ele falou. Logo, dia 17/12, teremos julgamento definitivo. Ou seja, rapaziada, caso quinta-feira que vem Levenciano não seja o presidente do Vasco, ele não vai ser. Se julgarem na quinta-feira que as eleições do dia 7 são inválidas, Leven não é mais o presidente. Porém, se julgarem que as eleições são válidas, Leven é o presidente do Vasco, como eu falei, há 99,9% de chance de as eleições do dia 7 serem validadas e Levenciano sair quinta-feira
como o novo presidente do Vasco da Gama. E isso tudo vai acabar. Finalmente, ótimas notícias. Reinado de Campelo, de Jorge Salgado acabando. Um novo Vasco está por vir. Um Vasco grande, um Vasco vitorioso. E é isso que nós queremos e é isso que eu tenho certeza que iremos conseguir. Finalmente tudo acabando. Finalmente estamos vendo aí que vai ser a última semana desse imbróglio judicial que já está durando aí quase 2 meses. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal. Amanhã às 10 horas eu volto com o vídeo. Então já ative essa notificação, já se inscreva para você ficar ligado aí quando eu enviar o vídeo. Muito obrigado mais uma vez por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.